Só pra finalizar o programa, rola ela. Só essa vinheta também, só aquela introdução. E esse óculos escuro, hein, meu filho? Tá achando que você é o Rei Charles? A Hora do Improviso, com Tiago Delegado. Boa noite, ouvintes da nossa harmônica Rádio Inconfidência, amigos da Rede Minas de televisão e da Rede Mundial de Computadores, a popular internet. Eu sou o Tiago Delegado, está no ar mais um A Hora do Improviso, segunda temporada. Hoje eu estou recebendo um amigo querido aqui que eu tive a honra de receber no DVD da delegacia, que é um dos músicos que eu mais admiro nessa cidade, que tem um trabalho incrível, lançou seu primeiro CD esse ano. Então vamos fazer o tradicional texto de abertura da Renatinha Chamilet. Ele se divide entre o violão e a guitarra. O primeiro é companheiro, já o segundo oferece mais possibilidades de efeitos. Isso tudo vira música para ele, tão íntimo do jazz, das mineiridades e também das influências africanas. Versátil e polivalente, ele se destaca na nova cena mineira por sua criatividade e sofisticação musical. O também compositor e produtor musical transita por diversos estilos da música brasileira e internacional com destreza e sensibilidade. A Hora do Improviso recebe o meu amigo Sami Eric. Seja muito bem-vindo, Sami. Obrigado. Pô, ficou bonito o texto, hein? A Renatinha é boa nesse negócio de fazer esse texto assim, de entrada, assim, ela emociona as pessoas e tal. Sami, conta um pouco aqui da nossa história. Você é Belo Horizontino, filho de mãe baiana e pai pernambucano. Conta um pouco como é que foi essa mistura, assim, como é que a música entrou na sua vida, como é que era seus pais escutavam música dentro de casa, como é que você começou sua trajetória lá, como é que era a sua infância? Bom, então, minha mãe e meu pai pernambucano, minha mãe baiana, mas eles casaram no Rio, encontraram no Rio e casaram. Não, que miscelânea, hein, danada? Tem 2 irmãos cariocas. É mesmo? Mas, e aí eles vieram pra cá, eu nasci aqui, e aí ficamos aqui até então. Você é o único do meio? Mineiro. Não, eu sou o mais novo. Você é o mais novo? Porque o Rio já tava começando a ficar violento já naquela época e tal. Minha mãe achou que era melhor criar filho aqui. Mas por que vieram por que Belo Horizonte? Sendo que seu pai é pernambucano, sua mãe é baiana e seu pai é pernambucano, por que vocês vieram parar em Belo Horizonte? Pois tem uma tia que já morava aqui. Então ela falava bem de Belo Horizonte e tal. Acho que eles vieram antes. E curtiram, assim, a ideia de vir. E foi bom pra caramba, porque Belo Horizonte é muito melhor que o Rio, né? Pra viver, eu acho, pelo menos. Belo Horizonte tem seus charmes. Eu sou suspeito que eu sou apaixonado com BH também. Eu também sou. E tem essa coisa da música, né, cara? Que a gente acaba pegando também, assim, que é diferente do Brasil inteiro. Mas aí, seus pais, você teve uma infância musical? Assim, como é que foi sua infância, assim, sua criação aqui? Então, eu cresci na igreja, então essa história de tocar era aquela coisa de ver todo final de semana o cara tocando ali no culto, aquela história. A minha história com o instrumento foi basicamente essa. A gente cantava, tocava bateria, então, lá na igreja e tal. Aí meu irmão começou a tocar mais cedo que eu. Tipo, quando ele tinha uns 8 anos, minha mãe comprou um violão lá pra casa, que era o violão dos 3, assim, então... Qual que é a diferença de idade? Seu irmão tinha 8, você tinha quantos anos? Eu devia ter uns 5 anos, 5 anos, E aí ele começou, porque tinha um cara que dava aula lá na igreja de graça e tal, mas minha mão nem ia no violão, assim, então eu ficou por mais tarde, assim. Eu queria mais era brincar mesmo, então. Aí lá pros 12, 13 anos, ele foi pro teclado, piano e encostou o violão. E eu gostava de cantar, esse negócio de cantar. E ele não queria me acompanhar, né? Cantor precisa de um cara pra acompanhar. Aí eu falei, então vou ter que começar a tocar violão pra cantar aí as melodias e tal. Cantar os temas da igreja, assim, sempre que você tava... Que igreja que era? Cara, era a igreja Batista. Batista? Demais. E aí, você começou a fazer aula de violão também com os professores lá, igual você falou, que era de graça? Não, aí já tinha. Essa aula do professor lá, cara, durou um mês, assim, e já foi. Aí meu irmão teve que arrumar outro jeito de aprender e tal. Aí, como ele já sabia, ele foi me ensinando, foi o meu primeiro professor, sabe? Foi seu irmão? Minha mãe falava, não, agora você tem que ensinar ele, porque... senão o trem vai dar briga aí. E tinha as revistinhas também, né? Que trem, aquelas revistinhas fez parte demais também da minha formação, assim.
E aí depois a coisa da guitarra veio já nessa época também? Como é que foi isso? Pois é, veio nessa época. Você fez parte de banda de rock, não é isso? Eu tava começando a adolescência, então tinha o negócio do violão, mas querendo tocar guitarra, saca? Não queria nada de violão, queria era tocar distorção e tal. Mas como não tinha guitarra, a gente fazia a guitarra no violão. E foi embora. Aí, tipo assim, 1 ano depois de eu começar a tocar, os caras chamaram pra montar uma banda de igreja, assim, que era banda de rock. E aí foi interessante porque era música autoral e tal, já tinha que criar solos, criar uma linha de guitarra, não sei o que. Então, meio que já de cara já tive que lidar com essa coisa da criação já. Cara, e sua música, a gente não pode negar que ela tem uma... Eu conheço bem seu jeito de tocar essa música, você tem uma coisa bem africana mesmo. Você também, de onde que você acha que veio isso, cara? Essa coisa rítmica e tal que você tem... E até das linhas, assim, me lembra, você é uma das poucas pessoas que me lembra alguma coisa do Luizinho Horta, assim, que tem muito essa pegada, assim, de coisas. Você acha que isso vem de onde, assim? Isso aí eu não sei de onde que vem, não, cara. Na verdade, sim, uma coisa que mudou muito meu jeito de tocar foi depois que eu fui pra África, em 2013, a gente ficou uma semana lá e tal, tocando. E com quem você foi? Fui com a Maria Bragança, a gente foi tocar num festival e eu pirei, assim, fiquei chocado com o jeito com que o povo fazia música, sabe? Lógico que eu não aprendi nada lá, 3 dias de festival, você não... Mas absorve muita coisa, Você absorve muita coisa e te leva a pesquisar coisas e tal. E aí eu voltei pro Brasil, assim, ouvindo tudo. Minha esposa Camila já fazia capoeira, né, e tal, jogava capoeira, mas eu ficava assim, pô, legal. Aí depois eu comecei a curtir pra caramba essa coisa. E ver que a nossa música tem muito, né? Minas Gerais tem muita coisa da música... Na coisa africana, né, cara? Tem mesmo. Com 18 anos, foi fazer curso de violão clássico na Escola de Música da Universidade Estadual de Minas Gerais. Como é que foi essa formação clássica, assim, pra você? Você vinha da escola popular, de tocar na igreja, de tocar em casa, de se acompanhar como cantor? Como é que deu esse encontro, assim, do violão clássico, assim? Você já sabia nesse momento, com 18 anos de idade, assim, quando você entrou na faculdade, que era isso mesmo que você seria? Você pensou em ser outra coisa na sua vida? Não, eu sabia que eu queria ser músico. Primeiro, pelo menos, né? Assim, mas foi meio que minha mãe que... Não, você tem que ter um curso, tem que fazer alguma coisa... Porque eu tava muito mais colado na coisa da guitarra, assim, nessa época, sabe? Uhum. E... Você queria ser um guitar hero mesmo, assim? Não, guitar hero não. Eu queria trilhar mais a coisa da música popular, que é o que eu faço hoje, sabe? Mas como não tinha na época um curso de música popular, assim, formal e tudo mais, o jeito era fazer a música clássica. Mas nessa época eu já gostava de violão também, tipo, eu tenho um tio Nilson, que foi o cara que me infectou, assim, com essa coisa de música, sabe? O primeiro CD que ele me deu foi do Eric Clapton, depois me mostrou o Rafael Rabelo, então as coisas foram se misturando, assim, eu sabia que queria tocar os dois, assim. E a coisa do violão clássico foi atrás de uma formação mesmo, assim. Depois eu comecei a gostar mais de música clássica. Você toca alguma coisa ainda desse repertório? Toco nada. Toca nada, né? Até hoje eu estudo, assim, coisa de bar, tiro de ouvido, os negócios lá e tal. Mas quando eu encostei o diploma lá, eu fiz questão de... Mas não pode negar que é importante pra caramba. Trouxe muita técnica, traz muita coisa, né? Muito, cara. O que você acha que foi a coisa que mais acrescentou, assim, pra... Eu acho que o mais impressionante, assim, do que eu conheci de música clássica foi, por exemplo, o Vila Lobos, eu acho que é fantástico, saca? Pra linguagem do violão e a linguagem harmônica, assim, brasileira, eu acho que ele é muito importante. Então hoje eu ouço Ginga, hoje eu ouço, sei lá, Tom... Sempre eu ouço com esse ouvido. Com esse ouvido Vila Lobo, né? Vila Lobos, assim, no meio, assim. Acho que tem muito da música dele, todos esses caras. Edu Lobo, enfim. Com certeza. Vamos fazer alguma pra encerrar esse bloco? O que você recomenda? Vamos fazer o Lampião? Lampião e Maria Bonita? Qual que é a história dessa música? A história dessa música é a seguinte. Minha avó veio visitar um dia a gente em Belo Horizonte e tal. E aí, naquele papo todo, ela foi e me contou que
Ela é paraibana, foi morar em Pernambuco porque eles estavam fugidos do bando do Lampião, né? Que era o que amedrontava lá a Paraíba na época. E, consequentemente, ela conheceu meu avô e casaram e deu início a essa história. Aí você fez homenagem à sua avó. Fiz em homenagem a ela, assim. Então vamos lá, Lampião e Maria Bonita, com você.
Demais. Voltamos daqui a pouco com mais Sam e Eric na Hora do Improviso. Estamos apresentando A Hora do Improviso. Deu certo aí. Voltamos à Hora do Improviso, recebendo meu querido amigo Sam e Eric. Sam, inspirado na minha música Eu Queria Ser o João Gilberto, a gente tem um quadro aqui na Hora do Improviso que é o Eu Queria Ser o João Gilberto, que eu pergunto ao meu convidado. Eu fiz essa música pensando, não que eu queria ser o João Gilberto, mas foi uma grande influência na minha vida e tal, não sei o que me inspirou a tocar violão. Quem que o jovem Sam, ele com 15, 18 anos já pegando o violão, a guitarra pela primeira vez, qual artista que você via assim, que você pensava assim, nossa, queria ter um trabalho parecido, queria tocar dessa forma, compor dessa forma, pensar a música dessa forma? Teve alguém que te deu um estopim assim pra música assim? Eu acho que com 18 anos, deixa eu ver. Não necessariamente com 18, mas algum músico, algum artista que influenciou decisivamente nas suas escolhas musicais, na sua estética que você propõe. Acho que tiveram vários, assim, tipo assim, eu sempre queria ser o Pat Metheny, por exemplo, e depois queria ser o Tony Horton no violão, sabe? Tá longe, né? Não, que é isso, cara. O Toninho mora aqui perto, aqui, ó. Tá perto. Toninho aqui de Belo Horizonte, tá fácil. Mas era isso. Engraçado que eu entrei no curso de música achando que eu ia sair de lá, cara, tocando as músicas do Toninho, tocando aquelas coisas, e aprender essa harmonia lá, entendeu? E é outra história, né? E onde você aprendeu essa harmonia? Isso aí é na Escola da Vida, né? No CD dele tá lá. Você toca alguma coisa do Toninho? Toco nada, tô... É mesmo? Assim, não... O repertório de Toninho eu tocava aquela... Isso é bonito, né? Eu tocava ele lá. Eu gravei isso com ele. Ah, é? Tá no meu segundo disco. No disco que tem Eu Queria Ser o João Gilberto. Eu fazia assim, ele não gostava não. Eu mudei um pouquinho. Mas esse disco é o meu segundo disco, é o ao vivo. Aí eu chamei ele pra fazer participação e a gente gravou o Travessia e essa música dele, que eu adoro, assim, que eu adoro mesmo essa música. É dele com o Flávio Henrique e com o Murilo Antunes, chama Quadros Modernos. Que é inclusive título de um disco que ele tem que o Toninho tem com o Juarez e com o Chiquito, né? Que é um disco clássico. Aquele de trio, né? Um disco de trio deles, que é um disco clássico, assim, da música. Cara. E dessa coisa brasileira, cara, do Jobim. Jobim você escutou demais, né? Você toca muita coisa caramba. do Jobim. Eu ouvi muito o Jobim. Até depois, assim, com essa coisa de internet, a gente começou a ouvir mais, né? Uhum. Porque aí você tem os discos todos ali disponíveis. Eu lembro que nessa coisa de adolescência não tinha disco, cara. Tinha o negócio de coletânea e tal. Você comprava um disco. Você ouvia música como? Como que você ouvia música, assim? Até os 18 anos era um negócio da fitinha mesmo. O cara gravava pra você e você ia lá ouvindo. Ou então na rádio, né? Você esperava tocar na rádio e gravava. Vamos tocar algum Jobim aqui que é bom? O que você recomenda? Sensatez? Pode ser. Que tom que é bom? Si menor? Bora.
Eita, trem bonito. Tem como improvisa bonito o Sammy, né? Que coisa impressionante. Como é que você pensa em improviso, cara? Você pensa em escala? Você pensa nota? Você pensa centro tonal? Como é que você pensa? Hoje eu penso... O acorde por acorde? Não, eu penso na história toda, assim, porque é uma música tonal, né? Então penso no acorde por acorde, mas pensando no centro tonal, assim. Uma coerência, assim, de frase e tal, ligar uma frase com a outra. Mas assim, já Você sempre teve facilidade, cara, de improvisar, assim, de cara? Porque pra mim isso é dos Belo Horizonte, assim, isso é dos improvisos mais inspirados, assim, que eu conheço aqui em Belo Horizonte, assim, é uma das coisas que eu mais... Além da composição sua, que eu admiro muito, acho muito bem feito suas músicas, mas eu gosto, a coisa que eu mais gosto, assim, você, assim, é bom gosto no improviso, assim mesmo, assim. Como é que isso veio na sua vida, cara? Ué, obrigado, bicho. Sério, você sabe, eu já te falei isso várias vezes. Então, essa história de improviso o nome mesmo já fala, improviso, assim. Eu acho que é um negócio de criação, assim. Eu acho que é a coisa de arriscar mesmo, saca? Eu nunca tive muito... Lógico que você estudou muito essa coisa de escala, de modos gregos, aquelas coisas todas. Estudei pra caramba, assim. Mas depois descobri que é tudo besteira. Vem não, que não é, vem não. E não é, né? E não é. Tá tudo aí, né? Tá tudo aí, Mas tem um negócio da melodia que você tem que perseguir, né? Tipo assim, eu gosto muito de improviso melódico, sabe? Tipo o Jim Hall, por exemplo, é um cara que improvisa... Não conheço. Quem? Jim Hall? Jim Hall é um guitarrista. Sei lá, o Toninho também tem um improviso lindo, né, cara? Assim, é isso que eu ia te perguntar. No Brasil, quem são os caras que improvisam que você gosta, assim, da onda brasileira? Bicho. Sem ser o Proveta, que o Proveta já é de marmelada, assim, que o Proveta foi um dos convidados do disco do Sammy, mais que isso, do lançamento, que tocou com ele, foi quando o Sammy ganhou o BDMG Instrumental, foi fazer o show em São Paulo com o Proveta e tal, e realmente o Proveta é um fenômeno musical, assim, que é bolinha de ouro. O Proveta não vale. Quem são os caras que você gosta? Incrível. Mas então, falar de improviso, por exemplo, tem o Lula Galvão, que é um... Nossa, esse é demais mesmo, cara. Um violonista, guitarrista, assim, incrível. Esse eu até parei de tocar aqui. O Lula Galvão, um dos improvisos mais bonitos que eu já ouvi na música brasileira, no disco da Rosa Passos, que é o Noel, que ela canta Noel, Ari Barroso e Tom Jobim. Só Noel, Rosa canta. E tem um Marina Morena, você se pintou. Essa música simples. Cara, tem um improviso de violão do Lula Galvão nessa música, cara, que é um dos negócios mais bonitos que eu já ouvi de violão na música brasileira, cara. O Lula é um horrorizante mesmo pra tocar violão. É um negócio... É certeiro, né? Não tem bromação, assim. É tipo, pá, vamos lá, vamos achar as notas certas e pronto, assim. Então tem o Lula, por exemplo. Agora pensando, o Hamilton, cara, é um cara que eu acho que improvisa bem pra caramba, numa outra linguagem, assim, as coisas mais pensando mais no choro, né, talvez, nessa música, nesse outro tipo de música, que não é o conceito jazzístico de improvisação. Eu acho que o Hamilton, por exemplo, é um cara fantástico. Ou o Egberto Gismonti também, pô, tem uma história de improviso ali, de composição, cara, música brasileira é muito rica. O Hamilton de Holanda, eu vi um show dele esse ano com o João Bosco. Você viu esse show? Não. Lá no Paládio? Acho que foi o show mais bonito que eu vi esse ano, cara. O Hamilton de Holanda e o João Bosco. Aí tinha uma banda, era o Kiko Freitas, eu acho, na bateria. E o Guto Virte no baixo. Cara, que show maravilhoso, assim. O Hamilton realmente é um negócio... Jogo duro, né? Jogo duríssimo. Nós já estouramos esse bloco aqui. Vamos encerrar com a música, mas não dá tempo, né, Luiz? Como é que tá Divinópolis? Tá bom? Tá ótimo, né? Então tá. Voltamos daqui a pouco com mais hora. Vamos voltar com música já. Com Sammy Eric na hora do improviso. Estamos apresentando A Hora do Improviso. Voltamos na hora do improviso, recebendo meu querido amigo Sammy Eric. Sammy, vamos falar muito não, que no outro bloco a gente ficou de prosa. Tocamos só uma música. Vamos fazer essa devaneio. Qual é a história dessa música? Então, você teve um devaneio e fez essa música? Como é que foi isso? Não, essa música é engraçada. Eu acho que eu tava assistindo um documentário do Vila, assim, e tal. Documentário de quê? Do Vila Lobos, né? Do Vila Lobos. E, pô, além do grande compositor, ele tem uma história, assim, não sei se é verdadeira, mas ele tem uma história toda interessante, né? De ter ido lá com os índios e tudo. E isso serviu de influência, assim, não a música em si, mas a história dele e tal.
foi uma coisa que sentei no violão e saiu essa ideia do Inspirado em Vila devaneio. Lobos. Então vamos É. lá. Devaneio, Sam e Eric. Você que manda, vai lá. Pode ir.
música bonita, hein, Luiz? Que beleza, hein? Que maravilha. Essa abre o disco? Não, né? Essa abre o disco. Essa que abre o disco, né? Sabe, conta um pouco da história desse disco, cara. Como é que foi fazer? Como é que foi... Curtamente, que eu quero fazer outra música esse bloco ainda, hein? A gente não tem quantas, hein? Tem mais 3 músicas, é isso mesmo. Como é que é a história desse disco? Como é que pintou a ideia, o sonho de fazer? Eu sei que teve um desastre no meio desse disco, né? Que foi você gravar tudo e perder o HD e tal. Conta aí pra gente como é que foi. A reta final, né? Pois é, esse disco meio que começa com o prêmio do BDMG. Lógico que antes eu já tava ensaiando esse negócio já, né? Uhum. Mas em 2014, o prêmio do BDMG, juntei um repertório legal, pô, fizemos aquele show que você também já fez e tal. Falei, pô, vamos gravar o disco. Então, virou o ano, a gente já entrou no estúdio, vamos gravar 2015. Começamos já a gravar as músicas com os arranjos e tudo mais. E ficamos daquele jeito, gravando, assim, durante o ano, né? Uhum. Não direto, assim. Mas aí chegou, cara, no meio do processo, quando a gente já tava mixando... Meio não, né? Mix já é fim, já né? É final, A gente perdeu o disco, infelizmente. Deu um pau no HD do computador e não tinha backup, né? Não sei. tinha backup. A gente perdeu. Nessas horas a gente vê, né, Pedinho? Por que os técnicos de som têm esses engenheiros de som têm essa mania, esse tique de fazer backup o tempo inteiro. O Cristiano Caldas, por exemplo, é um saco gravar com ele. É um saco, não, graças a Deus, né? Que ele não perde nada. Porque todo dia acaba a sessão, pode ser 3 horas da manhã, a gente tá morto, não sei o que. Não, agora tem que fazer o backup. Pode ir embora, eu vou fazer o backup aqui. Faz vários backups e tal. Vários. E você perdeu tudo. Mas assim, eu lamento, é lógico, mas eu acredito assim na vida que nada acontece por acaso, sabe? Então, rolou colado assim, já rolou a outra oportunidade de refazer o disco, assim, sabe? Que eu acho que ficou ainda até mais legal, assim. Chama Rebento, né? Chama Rebento, O Rebento é por causa da música do Gil mesmo. Eu gosto pra caramba daquela música. Qual música? Como é que é Rebento? Rebento... Substantivo abstrato. Tá. Canto mal pra caramba. Não, isso aí não é exclusividade só, não. Pode ficar tranquilo aqui. Nessa sala aqui tem 3 péssimos cantores. Mas aí, assim, ele fala super sobre o rebento, né? As possibilidades de rebento e tal. Eu achei super legal, porque tem vários sentidos de rebentar e tudo mais. Tem tudo a ver com o disco, eu acho. Então, maravilha. Vamos fazer mais uma. Só acaba esse bloco aqui, já não fez outro. Qual que é boa? Uai, anima fazer o Choro de Maria? Choro de Maria. Maria's Cry. Vamos lá, você que manda.
choro bonito, hein? Que beleza. Voltamos daqui a pouco ao último bloco da Hora do Improviso com o nosso glorioso Sami Eric. Opa! Estamos apresentando A Hora do Improviso. Essa 11ª aumentada, isso é uma assinatura de Minas Bonito, Gerais, né? Isso é uma assinatura de Minas Gerais. Antes da gente começar... Nossa, que bonito aquele choro de Maria. Conta um pouco da história dela pra gente, rapidinho. Então, esse choro é o seguinte, na época comecei a tocar com a Maria Bragança e tal, e eu não compunha nada, né, então. E aí ela falou, pô, você tem que fazer uma música, não sei o que, pra gente tocar, e não sei o que, vamos tocar no show. Aí foi tipo uma encomenda dela, mas acaba que ficou Maria de várias Marias. Minha avó é Maria, minha mãe é Maria. Entendi, todas as Marias, vamos lá. E o Rodite? Qual que é a história do Rodite? O que é Rodite? O que é Rodite? O Rodite é o Cláudio Rodite. O Rodite é aquele trompetista incrível, né, e tal, do samba jazz, bossa nova e tal. E essa música eu fiz meio pensando nessa coisa da bossa e do samba jazz, sabe? Uhum. Era uma coisa que a gente tava fazendo. Que é um universo que você frequenta mais, talvez, hoje aqui em Belo Horizonte, né? Do samba jazz, né? A gente tava tocando muito com o Breno na época, e ele tava preparando as coisas do disco, o repertório da Carol. Então foi Carol é a Carol Cerdeira, que também é parceirona sua, né? De todos Breno Mendonça, de todos super saxofonista. As produções aí. Então essa música eu fiz meio que pensando nessa onda dele, sabe? Do que a gente tava tocando na época. Então vamos fazer. Bora lá. Rodite. Rodite? Vamos lá. Bom.
como é bonito uma bossa nova, hein? Bem tocada, assim, né? Bem feita, que beleza. Sam e Eric, Sam, a gente não pode deixar de falar que você tem uma banda junto do nosso técnico de som preferido aqui. Cadê o Pedinho? Ele tá aí? Olha lá ele ali. É o Cabalhons. Vocês tocam reggae na banda Cabalhons, é isso mesmo, cara? Toco, cara. Maior prazer, assim. É uma história totalmente diferente, né? Do que eu mais faço, assim. Mas eu adoro reggae, bicho. Adoro Bob Marley, adoro... O visual já esse condena, visual, né? esse haircut não pode deixar dúvidas, né? Aliás, esse Rastafari seu, ele é puramente estilo ou ele é da religião também, da galera lá e tal, não sei o quê? Não, é só estilo mesmo. Só estilo. Engraçado, quando eu apliquei esse Rastafari, então, o dread, eu na verdade não sabia muito a respeito, tipo, dessa coisa da filosofia Rasta. Aí depois foi legal que... na verdade levou, é o dread, né? O cabelo é o dread. Eu falei Rasta, mas tá errado. O dread, que é o estilo de cabelo, e o Rasta é a... Né, Pedinho? O Rasta é a religião? Como é que é? É a doutrina? A doutrina Rastafari, não é isso? E aí, quando você fez o dread, você já tava mais afim do dread mesmo. Mais afim do visual mesmo. E ficou, você não vai tirar esse negócio, não? Quantos anos você tá com esse dread? Eu te conheço há 400 anos, você com esse dread aí. Tá na hora de tirar, né? Não tira não, vai ficar esquisito demais. Imagina o Sam sem dread, cara. Vai ficar feio demais, Vai ficar nada, vai ficar legal. Mas além a gente falou um pouco assim, mas você vai em várias formações. Você tem o Cabalhons, que é com o Pedinho, a galera do reggae. Mas eu já vi você tocando com o André Amendoeira, com o Serginho Silva, com o Carol Cerdeira, com o Breno Mendonça. Tem um circuito aí realmente de samba jazz, de samba jazz mais assim, de jazz que você faz bem, né? Acabou que eu comecei a fazer pra caramba. Depois, recentemente, toquei com o Maguá também, então... Nossa senhora, hein? Que adendo, hein? Que adendo ao currículo, Gustavo Maguá. Não posso nem... Maguá me salvou semana passada, me prestou o violão, meus violão tudo der pau. Maguá me salvou no violão. Abraço pro Gustavo Maguá, meu querido amigo, grande freguês na sinuca, grande freguês. Tá difícil aí, Maguá, você ganhar uma de mim ultimamente, hein? Tá difícil, meu jovem. Não é mole, não. Sabe, planos pro futuro, meu jovem. O que nós vamos fazer no futuro aí? Outro disco, já tá compondo coisa nova? Como é que tá as coisas? Cara, já tem, composição já tem, mas... Vamos ver o que vai acontecer. Eu quero mais trabalhar esse disco mesmo, tal, tocar, enfim. E tô pensando em outro disco já. Uma concepção diferente, que esse disco é uma coisa mais de compositor, né, e tal, o arranjo, tudo mais. De repente, o próximo disco vai ter uma coisa mais de instrumentista mesmo, assim, então, uma formação menor. Pra rodar, né, cara? Não tem jeito, né? Igual o meu primeiro Serra do Curral era todo mundo, cara. Era uma festa o palco, assim, era não sei quantas pessoas no palco. O segundo já foi de trio, assim, pra já dar um choque, né? O terceiro aí já foi todo mundo de novo, via mundo, aquela confusão. Agora o quarto, o Sambete, aí já é a galera da delegacia mesmo ali, o Sambete. Vamos fazer o Sol e Lua pra gente encerrar esse programa, que é uma outra música sua que eu adoro, que eu acho que tem um swing maravilhoso, brazuquíssimo, assim. Qual que é a história do Sol e Lua? Sol e Lua é encomenda da Camila Oliveira, minha esposa. Primeira dama, naturalmente. Primeira dama, Então, ela tem uma história com a capoeira e tal, e ela me aplicou pra caramba, assim. Ela adora o Gil, por exemplo. E quando ela fez a encomenda, ela falou, pô, quero um negócio assim, quero um negócio mais samba de roda, mais Bahia e tal, e tudo mais. E eu sou mineiro pra caramba, né? O negócio das composições sempre caminha pras coisas mineiras, assim, e tal. Então foi um desafio tentar juntar as duas coisas aí. Ficou ótimo. Vambora. Sol e Lua, Sam e Eric. Vamos lá. 1, 2, 1. Eu entro? Então vai. Você entra. 1, 2, 3, vai.
ferro, hein? Que beleza, esse riff é muito bom. Bom demais isso aí, hein? Que sensacional. Sami, cara, agradecer mesmo a sua presença aqui na Hora do Improviso. Foi uma das horas do improviso menos falados e mais musicais aqui da história, não, Luiz? Muita música boa, adoro suas músicas, adorei conhecer melhor o jeito que você compõe. Você escreve muito bem partitura, cifra, cara.
É uma coisa rara, inclusive, que eu recebo muita cifra aqui pra fazer aqui. A sua foi uma das melhores escritas, assim. São músicas difíceis, cara. Eu vi o Pedrinho, fiz o dever de casa direitinho. Música difícil de tocar. Minha leitura tá até razoável, hein? Você viu? Eu não tô muito péssimo, não, de leitura, Maravilha, não. obrigado aí. Pô, obrigadão mesmo. Você sabe que eu sou seu fã do seu trabalho, fã do jeito que você toca, do ser humano, da pessoa física e jurídica. O ser humano do Sam é maravilhoso também, é uma paz danada, né? Andar com o Sam, imagina viajar com o Sam, deve ser uma beleza, é tudo certo, uma paz danada, né? Que beleza. Né? Ser humano maravilhoso, um ser humano maravilhoso. Valeu, obrigado mesmo, Sam, parabéns mesmo pelo trampo, obrigado. Quem quiser mais conhecer do Sam, me acompanhar mais através das redes sociais, facebook.com/Sam e Eric Oficial. Agora, Sam é osso, Sam é S-A-M-Y e o Eric é E-R-I-C-K. Esse nome é seu nome mesmo, né? É, minha mãe caprichou, O que rolou na cabeça de sua mãe, cara? O que ela pensou? Cara? Tem várias histórias. Cada hora ela conta uma história, assim, tá? O que ela tava pensando? E seus irmãos? Como é que chamam seus irmãos? Não, meu irmão chama Samuel Eckel, que é o meu irmão. Samuel Eckel é maravilhoso também, né, cara? Eckel. É um negócio... Nossa, gastou, cara, sua mãe é sensacional, sua mãe e seu pai, cara. E o outro, Herbert Isaac. Herbert Isaac. É. Tá bom, mas nós aqui estamos com o Sam e Eric, que é maravilhoso, S-A-M-Y. Procurem nas redes sociais aí, obrigado mesmo, Sam. É a hora do improviso. Faz uma trilha, faz um fundo musical, nunca rolou isso, faz um fundo baixinho pra nós aí. Qualquer coisa, isso. A Hora do Improviso vai ao ar sempre às quintas-feiras, das 22 às 23 horas, pela nossa brasileiríssima Inconfidência FM 100,9, pelo meu canal no YouTube. Obrigado a todo mundo que vem se inscrevendo no meu canal, www.youtube.com/Thiago Delegado, Thiago com TH. Lá estão todos os programas da primeira e da segunda temporada da Hora do Improviso, assim que o Luiz acabar de subir os da segunda temporada. Esse do Sam daqui a pouco estará lá. E também a galera da Rede Minas, que vai, a Hora do Improviso vai ao ar na Rede Minas às sextas-feiras às 20h30, com reprise aos domingos às 22 horas. Apresentação minha, Thiago Delegado, produção e roteiro da nossa queridíssima Renatinha Chamilê, tá com um vestido lindo hoje, tá colorida. Gravado nesse estúdio maravilhoso aqui, o Locomotiva. Hoje tá menos zoneado aqui, né, Pedrinho? Tá mais organizado aqui, Locomotiva, tá maravilhoso. Na técnica, Pedrinho Rios, dreads de ouro do Cabalhons. Filmagem e edição do Luiz Evo, da Primata Filmes, maravilhoso. Patrocínio da Neton, através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Obrigado, galera da Neton. E agora vamos fazer... Você tava em si bemol? Pelo amor de Deus, quem que toca violão em si bemol? Só você mesmo fazer música, samba de roda em si bemol, só você mesmo. Vamos fazer a vinheta da Hora do Improviso aqui, vamos lá. Obrigado, Sam, vamos lá. Vai, Sam. Valeu, Sam. Valeu, obrigado. Você ouviu A Hora do Improviso com Thiago Delegado.